Olá, meus queridos, pastor e professor William Cabral do Seminário Teológico Harlan Grant, trazendo mais uma vez para vocês uma aula cristã, uma aula do Seminário Teológico Harlan Grant. O curso é o Iniciação à Teologia do Sábado, tá? A prática do amor cristão. Semana 5 do módulo 11. E você é o meu convidado. Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez nos estar trazendo, Senhor, essa dádiva, Pai, que é de aprender um pouco mais através da Tua palavra. Para isso, sabemos que necessitamos do Teu Espírito Santo e já te pedimos, Senhor, que nos dê essa bênção, Senhor, que nos ilumine com o Teu Espírito Santo para que nós venhamos compreender tudo aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4 e verso 8. Vou começar com a Bíblia, que diz assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vou ler novamente. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4 e verso 8. Não sei se você já ouviu algumas pessoas pregando a palavra de Deus dizer que o amor encobre a multidão de pecados. Meu Deus! Olha que muda completamente a frase, mas a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Se o amor encobrisse a multidão de pecados, seria como nós estivéssemos colocando o pecado para baixo do tapete. Mas na verdade o que a Bíblia está dizendo é que o amor cobre a multidão de pecados. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16 vai dizer, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fazendo então a expiação vicária na cruz do Calvário, nós temos agora os nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. E aí nós temos acesso ao trono de Deus. Como é que o amor cobre pecados? Outros textos podem esclarecer esse mesmo sentido. Na ausência do amor, pessoas de mente carnais, elas podem alimentar, queridos, pensamentos errados e criar conflito desnecessário. O amor, porém, não age de uma maneira que provoca os outros a pecarem. Olha o que é que diz o sábio rei Salomão, lá em Provérbios capítulo 10 e verso 12. Iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então não apenas o pecado, não apenas as transgressões, o amor é capaz de nos libertar de todo o mal. Foi por amor que Cristo morreu na cruz do Calvário. Paulo condenou como obras da carne os pecados de discórdia, dissensões e facções. Está lá em Gálatas 5 e 20. O sentido em que o amor cobre os pecados vai além da prevenção do pecado. A palavra cobrir, em outros versículos, claramente envolve uma atitude de perdão. E Davi disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Portanto, meus amados, lembre-se, não é encobre os pecados, mas cobre os pecados. Quando alguém nos ofende e depois se mostra arrependido, nós devemos perdoar. Veja o ensinamento de Jesus sobre o perdão em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao verso de número 35. Mesmo quando nós não somos pessoalmente prejudicados pelo pecado do outro, ainda devemos amar de uma maneira que ajude aquela pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados. Tiago explicou bem o nosso papel em ajudar o irmão que cai no pecado, lá em Tiago 5, versículos 19 e 20, quando ele diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A Bíblia não está dizendo em momento algum que os nossos pecados serão encobertos pelo amor, mas que são cobertos pelo amor em forma de cruz, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, quando Ele nos deu essa cobertura espiritual, nos justificando
na cruz do Calvário. Jesus amou os pecadores tanto que ele ofereceu a solução para o pecado. Ele morre na cruz e convida a todos a receber o benefício daquele sacrifício por meio da fé obediente. Marcos 16:16 e Atos 2:38 vai nos confirmar isso. Nós não podemos e não precisamos morrer para termos como sacrifício pelos pecados dos outros, mas ainda temos um papel na salvação dos pecadores. A pregação do Evangelho, que leva à salvação. Somos nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fomos chamados para estarmos parados. O nosso amor não pode ser apenas um amor por palavras, necessita ser um amor prático. Tiago falou de converter o irmão que volta ao pecado. E Pedro falou para Simão que ele precisava se arrepender e rogar ao Senhor pedindo perdão lá em Atos 8, 20 e 23, quando Simão quis comprar o dom do Espírito Santo. Paulo ainda diz que devemos corrigir o irmão que tropeça, agindo com humildade para salvá-lo. Está lá em Gálatas 6, verso 1. Judas falou da compaixão que age com urgência para arrebatar do fogo os que estão contaminados pelo pecado. Está lá em Judas, capítulo único, versos 22 e 23. O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus. E assim, meu irmão, ele cobre a multidão dos pecados. Vamos então, na sequência da nossa apostila. Apostila essa que vocês têm aí em PDF, que eu enviei para vocês no grupo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8 é o texto base. Todo aquele que confessou Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, ele deve demonstrar seu comportamento para com Deus e para com o próximo. Evidências do senhorio de Cristo em seu viver diário. Isso somente é possível através da atuação do Espírito Santo no caráter do salvo, em algo que se chama um processo chamado de santificação. Então, na santificação, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele começa a trabalhar nas nossas vidas e ele começa a fazer uma limpeza de dentro para fora, retirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, quando alguém diz pertencer a Cristo, mas evidencia em seu viver as obras da carne, seu testemunho fica completamente comprometido. Já imaginou alguém pregando a palavra de Deus, o amor, e não amando? Porque não há fundamentação bíblica para uma pessoa dizer que é de Cristo sem evidenciar os frutos do Espírito Santo. Ah, pastor, aquele irmão é muito espiritual, ele fala em línguas, ele dá um dom de profecias, ele entrega a mensagem, ele pula no pé só, ele puxa a espada, desembanha. Meu filho, e o fruto do Espírito na vida dele? Será que ele ama? Será que ele consegue verdadeiramente ser paciente, bondoso, benigno? Será que ele tem uma fé prática? Será, meus queridos, que ele tem alegria no ser, que ele tem paz em meio às tempestades? Então não adianta, filho, falar em línguas mais do que todos os outros e, no entanto, não evidenciar isso com o fruto do Espírito em tua vida. Creio que essas pessoas que têm exacerbados dons, entre aspas, espirituais, e, no entanto, não têm o fruto do Espírito em sua vida, creio que eles estão sendo usados pelo Espírito do engano e não pelo Espírito Santo. O objetivo desse capítulo que estamos estudando é permitir que cada aluno faça uma análise detalhada do seu comportamento e assim permita que o Espírito Santo transforme as áreas que ainda necessitam de libertação em sua vida. Está vendo como é importante estudar? Vamos para a nossa aula. Primeiro vamos analisar se há evidência do amor a Deus e ao próximo em nossas vidas, ou se há abundância da obra da carne em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A presença do amor de Deus em nossas vidas inibirá as obras da carne. Ao lado, a abundância desses comportamentos carnais, por outro lado, deixa claro que o amor que eu acho que tenho não passa de apenas emoções passageiras que não alteram o meu caráter e comportamento de acordo com a vontade de Deus. Querido, se não houver a prática, não adianta ter a teoria do amor. Não adianta dizer que ama, se as suas atitudes não são de amor. O amor é uma afeição profunda, uma afeição à pessoa, a objetos, uma paixão, um entusiasmo. A palavra grega ágape, traduzida por amor, inclui o amor a Deus e ao próximo. Paulo coloca como primeiro fruto por causa de sua força e importância, pois se refere aos dois principais mandamentos que o Senhor nos deixou.
Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero abrir um parênteses para dizer e discordar dessa afirmativa, porque na verdade não são 2 mandamentos. Se você observar, são 3. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo. Primeiro mandamento. Amarás o teu próximo, segundo mandamento, como a ti mesmo, terceiro mandamento. Se você não consegue se amar, você não tem condições de amar o seu próximo. O amor gera em nós todos os outros elementos incluídos no fruto. É claro que nos dias de hoje o amor não tem mais a sua honra e o seu devido valor como tinha. O amor de hoje é um amor impuro, egoísta, interesseiro, mas para os filhos de Deus não. O amor não pode perder o seu significado real, queridos. E a prática desse amor tem que ser de uma forma santa, separada, diferente, completamente distinta do amor que diz ter o mundo. O amor relatado aqui pelo apóstolo Paulo como primeiro fruto é um contraste notório com o amor carnal. No versículo 19 nós vemos que o primeiro fruto da carne é a prostituição. O amor do ímpio é assim, prostituído, vendido, sem valor e sem decência, inundado pelo pecado. O amor do cristão tem que ser completamente diferente, pois essa é uma forte evidência de que esse alguém é amado por Deus e é nascido de novo. Se não for nascido de novo, você não consegue amar com o amor de Jesus. E se você não ama com o amor de Jesus, não interessa, não importa. Você não adianta colocar as mãos que não vão ser curados. Não adianta você pregar a palavra que ninguém vai ser convencido pelo Espírito Santo, porque o amor é a base, é o fundamento, o firme fundamento daquilo que precisamos ter como cristão. Que ama a Deus, crê em seu Filho, como único Salvador e mediador. Segue suas verdades e as suas práticas. E este tem prazer de ir na casa do Senhor para adorá-lo. Ama a comunhão, tem intimidade com Deus, busca a verdade e foge de heresias. Se você perdeu o primeiro amor, como alguns dizem, eu gostaria de voltar ao primeiro amor, não era amor que você tinha. Porque o amor ele não muda, o amor ele não se perde, o que se perde é a paixão. Você pode ter ficado emocionado no ato da sua conversão e achar que aquele é o primeiro amor. Não! Jesus em momento algum deixou de te amar. Jesus em momento algum pensou num primeiro amor que ele sentiu pela humanidade, mesmo depois de atribulado, mesmo depois de vituperado dos seus direitos, mesmo depois de colocado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, nosso Senhor, se levanta sobre as suas omoplatas, fazendo um esforço hercúleo para dizer: Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Ele nos ama até hoje. Quem ama seu próximo oferece ajuda quando este precisa, perdoa, se compadece e é amigo, independente do que o outro possa lhe oferecer. Chora com ele quando ele chora e também se alegra quando ele se alegra. Anda mais uma milha se preciso for. Levanta quando esse cai e sempre tem uma palavra de consolo para oferecer ao abatido. Quem possui amor, queridos, pratica tudo o que está escrito em 1 Coríntios 13. O amor do mundo, no entanto, é imoral, obsceno, impuro, sensual, trata com injustiça e violência, um amor covarde, traiçoeiro, que não pensa no outro, mas sim satisfazer a si mesmo. É um amor escuso, com segundas intenções, é o contrário de tudo que é bom. O conceito de amor defendido pelo mundo é outro. E, infelizmente, muitos cristãos estão caindo nesse conceito. Para o mundo e para alguns cristãos é aquela emoção que causa arrepios, que faz você cometer loucuras em nome da emoção. O amor que vem de Deus para nós não está ligado à emoção, não. Ele está ligado à prática do bem. O amor é um estilo de vida. Se você amar alguém como Deus quer que você ame, você fará o bem a ele independente dos seus sentimentos. Você pode estar magoado, mas por amor você faz o bem. Dessa forma é possível amar ao seu inimigo. Você está entendendo isso? Fazendo bem a ele, praticando atos que o beneficiem, mesmo que suas emoções e seus sentimentos não fiquem muito satisfeitos com isso. Ao agir assim, você estará colocando em prática o amor que o fruto do Espírito narra. Você está colocando o amor como o amor de Jesus. Eu tenho um exercício para você nessa semana e eu gostaria que você respondesse, além da ficha de leitura desse vídeo, você respondesse esses exercícios. Eu vou fazer uma leitura e depois vou falar um pouco mais sobre o amor lá de 1 Coríntios 13. Explique o que entendeu dos versículos abaixo.
Analise se isto é uma prática em seu viver diário. Sobre o amor de Deus, amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas? A resposta está lá em Marcos capítulo 12 e verso de número 33. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos, pois quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Em Efésios 5 e 28. Gostaria que você comentasse a respeito desse versículo. Ainda, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4 e 11. Comente a respeito disso. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Está lá em Romanos 13, verso de número 10. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Josué 23, 11, no Velho Testamento. E descreva o que você aprendeu com o vídeo que foi enviado para você esta semana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que fala sobre algo muito importante. Mas vamos abrir as nossas Bíblias na passagem para nós fazermos uma leitura a respeito dela. 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Primeira Coríntios capítulo 13, para falar do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes, mas não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Aleluia. Não busca os seus próprios interesses. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Versículo 5. Não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pois quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior destes é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Não serve para mais nada. Não adianta, filho. Se você não tem amor pelas vidas, Deus não vai te usar para ganhar almas para o seu reino. Se você não tem amor pelas almas, Deus não vai usar os dons espirituais a teu favor. Se tu não amas o teu próximo, como podes amar a Deus que tu não vê? Teu próximo está ali todos os dias. Tem estado contigo na batalha, tem orado e intercedido por você nas madrugadas. O inimigo ele tem tentado esfriar o amor,
E ele vai conseguir esfriar o amor de muitos. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, no amor, este será salvo. Grifo meu, eu agradeço a oportunidade de trazer mais essa aula para o STHG, Seminário Teológico Halangran. Sou o pastor e professor William Cabral, da Assembleia de Deus Ministério Atos 2, Natal, e essa é a sua aula de iniciação à teologia. Espero que vocês tenham gostado, que Deus vos abençoe em tudo. Muito obrigado, a paz do Senhor, fiquem com Deus.